Olá, bem-vindo ao programa Tendência de Mercado. Eu sou o Aquiles e hoje nós vamos falar sobre o tema ENADE. Um tema muito relevante no meio acadêmico, para você, por exemplo, que não é da área acadêmica, na área da academia, da pesquisa, das faculdades, dos colégios. Talvez você já tenha ouvido falar, não se atentou muito. Seria muito interessante você prestar atenção nessa entrevista, é de muita validade, porque o tema ENADE vai fazer parte em algum momento da sua vida. Para isso, nós convidamos o professor Nelson Pereira Castanheira, que é uma das maiores especialistas, um dos maiores especialistas no Brasil na área da educação, especificamente na área do ENADE, então tem ali vários anos de experiência. O professor Nelson Castanheira, um pouco da formação, um briefing para saber com quem nós estamos falando, para você ter uma ideia. Ele é formado, tem licenciatura em eletrônica, licenciatura em matemática, física e desenho, é especialista em análise de sistemas, especialista em administração da informática e especialista em administração financeira. É mestre em administração de empresas com ênfase em RH, doutor em engenharia de produção com ênfase em qualidade. Professor Nelson, prazer tê-lo aqui, muito bacana essa presença ilustre para falar de um assunto tão relevante. Muito legal, um prazer também estar aqui, obrigado até pelo convite. E vamos esclarecer, afinal de contas, o que é esse ENADE, Porque a mídia fala apenas da sigla, não diz o seu significado e talvez até nem diga para o que serve. Mas então vamos começar. O que é o ENADE? O que significa? Por que se fala tanto nisso? Essas 5 letras significam Exame Nacional de Avaliação do Desempenho do Estudante. Mas que na realidade não é só o estudante que está sendo avaliado, porque em função da nota obtida pelos estudantes de um determinado curso, a instituição de ensino na qual ele estuda também está sendo avaliada. Portanto, essa é a grande importância, sempre visando a melhoria da qualidade do ensino no país. Então, esse exame que é feito com o aluno na graduação, ele não representa necessariamente a sua avaliação, ele reflete também na avaliação da faculdade. Exatamente. Ele está avaliando o aluno, mas simultaneamente está avaliando a instituição onde ele está se graduando. Muito se ouve falar, professor, dos alunos, Meus alunos, por exemplo, falam assim, poxa, não vou participar do ENADE, eu não concordo com o ENADE, eu vou responder de qualquer maneira, esse tipo de coisa, Nós vamos lá e instruímos para que não. Então, é um tiro no pé se o aluno fizer isso. Com certeza, porque a prova do ENADE ela é considerada, digamos, uma disciplina. E se você está num curso onde você não fez uma disciplina, você não acabou o curso. Ou seja, se o aluno for inscrito para fazer o exame do ENADE e não comparecer, ele não tem uma disciplina, portanto, ele não pode colar grau. Então, ele pode terminar todas as suas disciplinas, comuns, lá no caso da graduação, tecnologia, 24 disciplinas, faz o TCC se houver, e não fez o ENADE, faltou, fica pendente, não tem o diploma. Fica pendente, não tem o diploma, ele vai atrasar a sua vida em pelo menos 1 ano, porque 1 ano depois ele será inscrito novamente como irregular. E após a realização do novo ENADE, 1 ano depois, o INEP divulgará a lista de presença de quem realmente fez a prova e nessa lista incluirá a relação desses alunos irregulares, para que ele tenha então condições de colar grau. Então é fria, faltar a prova ENADE é a maior fria. Como é fria também comparecer apenas para dizer que esteve presente, assinar a lista e ir embora, porque ele vai ter uma nota e essa nota é dele aluno, que o acompanhará o resto da vida. E se essa nota for necessária, por exemplo, para a obtenção de um emprego, porque o futuro empregador pediu para ver que nota ele teve no ENADE, isso poderá representar um problema muito sério para ele. É bom que ele se dedique, que ele estude e que procure responder com bastante seriedade as questões para que ele tenha uma boa nota que o acompanhará, como eu disse, o resto da vida. Olha lá, então, você que é aluno de graduação, não somente do Centro Universitário Uninter, de outras instituições, pense muito bem na hora de realizar a sua prova do ENADE. Convença, fale com as pessoas, com os seus colegas de sala, explique da importância disso. Imagine você passar por todas essas fases, 4 anos da sua vida em um curso de bacharelado, por exemplo, você faz todo o processo, o TCC, você corre atrás, você se empenha, apresenta, tira lá uma nota bacana, legal, com louvor, sensacional.
aí o seu diploma não sai porque você não fez o ENAD. Aí você vai atrasar 1, 2 anos da sua vida ainda. Aí você faz uma prova ENAD, você tem uma nota não muito boa, na hora de um recrutamento, uma seleção, se o entrevistador pedir lá o seu levantamento, ele vai verificar que você teve uma nota baixa, pode te questionar por isso, e aí todo o seu andamento acadêmico vai por água abaixo. Fica comprometido. Exatamente. E na verdade, assim, não adianta ficar pensando assim, poxa, mas é injusto. É o sistema, assim que funciona. Sistema. Então nós temos que nos adaptar a esse sistema. Com certeza. Se nós tivéssemos uma condição aqui, vou colocar embaixo, hashtag fica a dica, ó, fique atento em relação a isso. Eu mencionei o INEP. O INEP é o Instituto Nacional de Educação e Pesquisa, Anísio Teixeira, que, digamos, representa o Ministério da Educação para algumas atividades em termos de avaliação de cursos, em termos de avaliação do próprio ENAD, e é ele que operacionaliza este exame uma vez por ano. E quem que é obrigado a fazer o ENAD, professores? Todos os alunos? A faculdade inteira? Como que é o critério? Não. Hoje, a faculdade, ou a universidade, ou o centro universitário, inscreve aqueles alunos que são considerados aptos a fazer o exame. Quem são esses alunos? No caso de 2014, são aqueles alunos que ingressaram na instituição em 2014 e até o dia 29 de agosto, na verdade até o dia 31 de agosto de 2014, eles ainda não cursaram mais do que 25% da grade curricular do curso. Então, eles são, digamos, ingressantes em 2014, a matrícula, e ainda não ultrapassaram os 25% de conteúdo curricular. Além desses ingressantes, nós temos os chamados concluintes. Para os concluintes, nós temos que separar em 2 grandes grupos. Os cursos de longa duração, como o bacharelado, o concluinte é aquele aluno que já cursou no mínimo 80% da grade curricular ou ele tem, digamos, uma expectativa de se graduar em até julho do ano seguinte, até julho de 2015, no caso. Os outros cursos são os tecnológicos, são aqueles de menor duração. Nesse caso, o concluinte é aquele aluno que ou tem a expectativa de se graduar até 31 de dezembro de 2014, ou já cursou, no mínimo, 75% da sua grade curricular até o dia 31 de agosto de 2014. Ok, então, quem é obrigado a fazer análise são os ingressantes e os concluintes. Ingressantes e concluintes. Ingressantes, no caso, agora 2014, quem entrou e até a data X não concluiu 25%, e os concluintes, né, nesses critérios que o senhor falou. Exatamente. Mas no caso do ingressante, por exemplo, se ele entrou agora em 2014, a matéria que cai para ele no ENAD? Não, o ingressante, ele não faz prova. O ingressante, ele, digamos, vai ser importante para que o INEP possa calcular para a instituição um dos vários indicadores que são, digamos, a todo ENAD elaborados. Um dos indicadores, que nós denominamos IDD, que vai medir o quanto um aluno agregou de conhecimento na sua vida acadêmica, comparando o momento da sua entrada com o da sua saída. Para o cálculo desse IDD, nós precisamos de uma nota. E que nota é essa? É a nota obtida por esses alunos ingressantes que participaram do Enem. Então, a instituição é obrigada a inscrever todos os alunos classificados como ingressantes. Desses, pelo CPF, o INEP vai verificar quais participaram do Enem e a nota do Enem é que vai ser utilizada para compor, né, um dos indicadores chamado IDD. Então, se o aluno que está assistindo essa entrevista agora for ingressante, ele não precisa ficar se descabelando, que ele não vai fazer só prova. Vai fazer parte da massa de dados para computar. E se ele não fez o Enem, Enem, tanto faz, tendo feito Enem ou não, ele vai entrar, ele não precisa se preocupar. A instituição tem que se preocupar e não esquecer de inscrevê-lo.
Ok. Quem faz efetivamente o ENAD são os concluintes, na verdade. Os concluintes é que fazem a prova, isso. Essa prova, ela vai cair conteúdo da vida acadêmica da grade. Não só isso. A prova tem 40 questões e 30 delas realmente são de conteúdo específico do seu curso. Vamos dar um exemplo. Vamos supor pedagogia. Então, nós teremos 30 questões sobre o conteúdo ministrado em pedagogia. As outras 10 questões, portanto, 25% da nota, é de conhecimentos gerais. Então, a pessoa precisa estar sendo, digamos, permanentemente atualizada. O que é que vem acontecendo no mundo, o que é que está acontecendo no mercado, conhecer um pouco de arte, de literatura, enfim, cultura geral. É interessante para você que está assistindo agora, que tem filho adolescente, né, o filho entrando aí, jovem, adolescente, entrando no mercado, instrua para aquele... Né, quando eu era criança, eu escutava minha mãe falar assim, deixe de assistir televisão, vai ler um livro. Né, hoje, eu já me peguei e falei para meu filho assim, saia do computador um pouquinho, saia do WhatsApp um pouquinho e vá assistir televisão um pouquinho para você saber o que está acontecendo. Assista o jornal para você saber o que está acontecendo. Então, essa questão de atualidades, conhecimentos gerais, é fundamental que você fale para o seu filho, é fundamental você que vai participar desse exame, que você assista mais o jornal, que você leia mais, você pegue lá o jornalzinho mesmo impresso e pesquise lá sobre alguns assuntos, se interesse um pouco mais. Baixe no seu iPhone, por exemplo, um aplicativo da Folha, aplicativo do UOL, aplicativos de informação para você se manter, para saber quem foi, né, o que o Obama está fazendo, quem foi lá o Mandela, o que ele fez quando ele morreu, qual a história de vida dele. Se você perguntar para um adolescente hoje, muitas vezes, assuntos históricos... Quem são os escritores brasileiros, exatamente. Falar um pouco de Machado de Assis, Monteiro Lobato, isso é importante. Daí o pessoal vai falar assim, mas eu não tenho hábito, professor, eu não gosto, não tenho recursos. Se você não tem recursos, por exemplo, para comprar o livro do Machado de Assis, você pode jogar no Google, lá tem resumos, tem livros em PDF, tem um site da Biblioteca Pública Nacional que tem livros prontinhos, é só você baixar e ler o livro. Se você é aluno do Grupo Uninter, você tem também acesso à biblioteca virtual com mais de 3.000 títulos de livros. Então você tem acesso a tudo ali. Então é questão de interesse mesmo, com preparação para o seu ENAD. E por incrível que pareça, os piores resultados são exatamente na cultura geral. Né? No conteúdo específico, normalmente a nossa instituição tem saído bem. Eu considero até que é meio geral, professor. Eu vivo fazendo esses testes na sala de aula, perguntando assim para os alunos, qualquer curso, qualquer faculdade. Eu pergunto para eles assim, quais são o nome dos 3 senadores do Paraná? Qual é o nome do vice-governador? Qual é o nome do prefeito? Eles não sabem. Então isso é informação, isso é cultura geral. Economia, religião, política, tudo isso se discute sim, e você tem que ficar um pouquinho mais antenado. Pense da seguinte maneira, você que está entrando agora na faculdade, a maioria não se interessa por isso. Se você se interessar por isso, pode ser o seu diferencial competitivo. Então, fica a dica aí em relação a isso. Voltamos ao ENAD. Quando será a prova em 2014 ou ela já aconteceu? Não, ela ocorre sempre no mês de novembro e esse ano será no dia 23 de novembro, a partir das 13 horas, horário de Brasília. 23 de novembro, às 13 horas, horário de Brasília. Exato. O aluno, ele tem que se preocupar com isso ou a faculdade que vai... Não, ele tem que se preocupar com isso. E ele tem que manter, inclusive, junto à instituição de ensino, o seu endereço atualizado. Seu endereço, seu CPF, porque ele vai ser comunicado sobre o local de realização da prova pelos Correios. Então, é importante que esse meio de comunicação, endereço, esteja atualizadíssimo. É claro também que ele pode correr atrás dessa informação até no próprio site, né, do INEP, mas é importante saber que se o endereço dele estiver errado, a prova dele vai para o local errado e ele não adianta espernear porque ele não vai conseguir fazer a prova. E essa prova ele faz no polo, na faculdade? Não, ele faz no endereço que o INEP designar. O INEP vai falar, tal dia, tal hora, você vai no... Todos serão dia 23 de novembro, a partir das 13 horas, horário de Brasília. O local é que todo mundo vai ter que procurar saber onde é. Ok. O aluno que não recebeu essa correspondência, procura então a faculdade, tem que ir atrás. Saber o porquê que ele não recebeu. Porque a maioria dos alunos considera, isso é problema da faculdade, eles que vejam... Não. Mas não é muito, né? É dos dois, na verdade. A faculdade fez a sua parte de inscrevê-lo,
com os dados que a faculdade tinha, que ele eventualmente não atualizou. Ok. Se ele não responder esse questionário, o que acontece? Ele é obrigado a responder, já foi falado sobre isso, essa perguntinha que eu tinha anotado aqui. Quem escreve o aluno para participar? Note, além da prova, existe um questionário. Opa. Esse questionário, ele tem perguntas de cunho socioeconômico, ele tem perguntas relativas ao projeto, à organização didático-pedagógica do curso que ele fez, perguntas sobre o corpo docente desse curso, da infraestrutura da instituição. E esse questionário é tão obrigatório quanto a prova. Porque se ele fizer a prova, mas se esqueceu de responder o questionário, também não colará grau. E o aluno ingressante, não se preocupe, também não vai responder o questionário. Nem fazer a prova, nem o questionário. E esse questionário ele responde no dia da prova? Não, de 21 de outubro. De 21 de outubro em diante, ele já pode entrar no site e respondê-lo. Ele tem, portanto, um pouquinho mais de um mês para fazer isso. Até que momento ele pode responder esse questionário? Até às 23 horas e 59 minutos do dia 23 de novembro. Então, se ele se esqueceu de preencher o questionário, de responder o questionário e foi fazer a prova, lá no dia da prova, o INEP vai alertar. Quem não respondeu o questionário, corra para casa para respondê-lo. Ou ficará na situação de irregular e, como irregular, não poderá colar grau. Ok. Lembrando, então, que se você que está assistindo esse programa agora tiver alguma dúvida mais, nós temos um endereço que é o www.tendenciademercado.com.br, você pode entrar em contato. O @AquilesJúnior, nosso Twitter, você pode pedir até a relação de perguntas que são elencadas aqui. Nós fizemos uma triagem das principais dúvidas que você poderia ter. Então, na sequência, você solicita e eu encaminho para você. Quem inscreve o aluno para participar desse exame, professor? A instituição de ensino. Essa é a função da instituição. Ele tem que ir atrás e a instituição... Isso é uma atribuição do coordenador do curso onde o aluno está matriculado. E o professor estava falando assim, quem faz... por exemplo, se a faculdade tem lá 15 cursos de graduação, todos eles participam todo ano? Não. Ou é alternado? Os cursos superiores do país são divididos em 3 grandes grupos. E cada grupo é submetido ao Exame Nacional de Avaliação de Desempenho do Estudante a cada 3 anos. Ok? Então, eu tinha dado o exemplo pedagogia. Pedagogia será avaliado em 2014. Isso significa que só será avaliado novamente em 2017. Todos os cursos a cada 3 anos. Okay. E sendo que os cursos estão divididos em 3 grandes blocos para facilitar a parte operacional do INEP. Uma outra atribuição que o coordenador possa ter, até como eu tenho essa função também, preciso muito saber disso. Qual que é a outra função que o coordenador tem, além da inscrição do aluno no processo? Orientar o aluno de como proceder para preencher corretamente o questionário, de como se preparar para fazer uma boa prova e, principalmente, conscientizar esse aluno de que esse exame é importante. Porque isso nem sempre está claro para o aluno. Ele acredita que é apenas mais uma etapa, que ela não tem nenhuma importância, mas ela tem muita importância. Porque vamos criar uma situação fictícia. Todos os alunos combinam de ir lá assinar a prova e entregar em branco. Todos estariam regulares perante a instituição, estariam até aptos a colar grau. Mas o curso teve uma nota 0. E se o curso teve uma nota 0, ele diminuiu a qualidade do diploma que ele vai receber, consequentemente, o mercado vai olhar para isso com péssimos olhos. E não corre o risco da faculdade ter que tirar esse curso do ar? Pode até correr o risco se essa nota baixa acontecer em 2 exames consecutivos. Eu falei nota 0 apenas para deixar muita ênfase, mas, na verdade, as notas variam de 1 a 5. 1, 2, 3, 4 ou 5. Só tem esses 5 possíveis resultados, onde notas 3, 4 e 5 são consideradas boas, nota 1 e 2
ruins. Não muito bom. Isso, ok. Quem então, professor, com base na sua experiência, o professor vai lembrar que ele acabou de chegar de Brasília, participou de uma reunião diretamente lá no Ministério da Educação. Essas informações assim são, né, o mais top que você pode ter em relação à ENAD nesse momento. Quem, professor, elabora esse questionário do ENAD? De onde surge isso? Isso surge de um banco nacional de itens. São muitas questões que são elaboradas e são elaboradas pelos professores das diversas instituições de ensino superior que, no momento oportuno, se candidatam para elaborar essas questões. Então, o INEP faz o convite, alguns se candidatam, desses que se candidatam, alguns são selecionados e se dirigem a um determinado local, já próprio para essa elaboração, onde haja todo o sigilo possível, toda a segurança necessária para que essas questões não sejam divulgadas antes do dia do exame. E essas provas são, então, elaboradas. São pessoas, portanto, da área do curso que será avaliado. Pessoas com profundo conhecimento daquele conteúdo que será submetido na prova para o aluno responder. Dois questionamentos que eu tenho aqui. Aluno estrangeiro também é obrigado a fazer a prova e se é possível ser dispensado da realização da prova? A instituição vai inscrevê-lo, mas ele não é obrigado. Existe uma lei que deixa a esse aluno estrangeiro a faculdade de fazer ou não. É facultativo, portanto. Ele não é obrigado a fazer, mas ele pode fazer a prova. O estrangeiro. E é possível ser dispensado? Quais são os motivos que o aluno pode ser dispensado da realização da prova? Bom, há algumas situações onde, por lei, um aluno está dispensado de fazer a prova. Ele pode estar, naquele momento, portador de uma doença infecto-contagiosa. Ele será, então, através de um documento que comprove essa situação, ele não precisará fazer a prova e ele não ficará irregular por isso. Entretanto, não esquecer que, além da prova, existe o questionário. E esse questionário, ele precisará responder. Ele mesmo não se estará, ele tiver... mesmo que ele esteja isento da prova, ele não está isento do questionário. Então, ele pode ficar isento da prova, mas nunca do questionário. Estamos falando do aluno concluinte, sempre, né? O ingressante são os dados, né? São apenas os dados que a instituição fornecerá. Ok. Então, para finalizar esse pensamento, lembrando que nós tiramos aqui nesses minutos os principais tópicos, né? E você tem todo o processo de comunicação, caso você tenha algum tipo de curiosidade a mais em relação a isso. Então, como um aluno que se tornou irregular, por não ter participado da prova ou não pôde ter respondido o questionário, torna-se regular para participar. Bom, cai de novo naquilo que o professor falou. Vamos supor que o aluno, por algum motivo, não participará do ENAD em 2014, suponhamos, ele esqueceu. Ou como acontece muito em vestibular, chegou atrasado, os portões estavam fechados. Ele automaticamente não fará a prova e o seu nome não será divulgado na lista dos presentes e, perante a instituição de ensino, já se classificará esse aluno como em situação irregular. Um ano depois, quando a instituição vier a novamente inscrever os alunos do ENAD daquele ano, ela terá um prazo para inscrever os alunos irregulares dos anos anteriores. E com isso, no momento da divulgação de quem esteve presente nesse novo ENAD daqui a um ano, estarão incluídos também os nomes desses alunos irregulares. Observe que ele não irá fazer a prova. Ele vai ter apenas o seu nome inscrito na relação de alunos irregulares, que um ano depois procurou regularizar a sua situação. O grande problema que foi criado é que ele vai atrasar a sua colação de grau em um ano. Com isso, poderá perder chances, por exemplo, de participar de um concurso público, pela inexistência de um certificado de conclusão. Eu, inclusive, conheço uma situação, aconteceu numa experiência numa outra universidade, um aluno concluinte, terminou todo o processo, passou em um concurso e foi prejudicado porque perdeu o prazo pelo atraso do ENAD. Mas, enfim,
tem que tomar cuidado em relação a isso. Então, só reforçando, quem vai regularizar a situação desse aluno é a instituição de ensino onde ele está se graduando. Ok. Chegamos então à parte final da entrevista. Para aquelas pessoas, imagine que agora as universidades, as faculdades, as instituições de ensino do Brasil inteiro estão assistindo essa entrevista e de maneira objetiva, assim, como se o professor estivesse dando uma consultoria para as faculdades. O que ele deve fazer nesse momento para organizar o ENAD na sua vida acadêmica, ali na sua faculdade? Bom, para o coordenador de curso, por exemplo. 4 de junho de 2014. Nessa data, no Diário Oficial da União, está publicada as diretrizes do ENAD para cada curso. Também no site do INEP, www.inep.gov.br, ele poderá acessar o manual do ENAD. São mais de 100 páginas que precisam ser lidas para que se tenha conhecimento global do que é esse exame e dos procedimentos a serem providenciados pela instituição. E, no caso, a instituição deverá, a partir dessa data, de 4 de junho até o dia 29 de agosto de 2014, fazer todas as suas tarefas de inscrever, primeiramente, os irregulares, depois os alunos regulares, enfim, existe um calendário. De tal dia a tal dia tem uma atividade, de tal dia a tal dia tem outra, e assim por diante. As instituições de ensino, evidentemente, já devem ter se preocupado até esse momento em saber quais são esses alunos que se classificam ou como ingressantes ou como concluintes para poder inseri-los no sistema e para que eles possam, então, fazer parte do exame lá no dia 23 de novembro de 2014. Perfeito. Olha, vocês tiveram uma grande oportunidade, aí, principalmente o pessoal das faculdades, aí, se você conhece alguém que trabalha em uma instituição de ensino e está com uma dificuldade em relação a esse assunto, encaminhe esse link, encaminhe esse vídeo disponível no YouTube, disponível no site tendenciademercado.com.br, disponível também no canal de YouTube da TV Uninter. Fique à vontade para compartilhar isso nas redes sociais, como você achar mais interessante. Lembrando, o site que o professor mencionou vai aparecer embaixo da sua tela, que é o www.inep.gov.br. Lá você tem o manual do ENAD, né, professor? Então, ali você tira todas as suas dúvidas. Existe também a portaria normativa número 8, de 14 de março de 2014, que resume também os principais passos para quem precisa, de alguma forma, se envolver nesse processo do ENAD, seja para inscrever um aluno, seja para tirar uma dúvida de quem é o ingressante, de quem é o concluinte. Então, essa portaria número 8, de 14 de março de 2014, é também muito importante de ser lida. Ok. Professor, muito obrigado pela participação. Foi um prazer imenso, uma honra, uma grande oportunidade. Todos ganharam, né, com essas informações. Bem, nos falamos então na próxima semana com mais um momento aí de tendência de mercado. Fique com Deus e não esqueça, gentileza gera gentileza. Até mais. Tchau, tchau. Penso, melhor seria não te ver, não te ouvir, não sentir, nem falar. Cego, surdo, mudo, tetraplégico de amar.